Se a vacina perdeu a eficácia em experimentos in vitro, é porque não funciona mais? Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio vamos falar sobre o que são modelos experimentais e quais as diferenças entre os modelos utilizados. Com certeza você já ouviu falar de in vitro, in vivo, ex vivo e todas essas coiseiras, né? Não é porque esses termos são amplamente usados quando falamos de resultados experimentais que você necessariamente precisa saber do que se trata. Mas se você quer se informar mais sobre dados científicos e quer debater sobre esses dados, é importante sim que você saiba. Então vamos lá? Vamos lá! E aí, bora? Bora! Bora! Primeiro é preciso você entender que nós, cientistas da área de ciências biomédicas, quando desejamos testar hipóteses, precisamos fazer experimentos. Não são experimentos mirabolantes como aqueles do cinema, mas é necessário testar a hipótese. E para testar, temos que fazer um delineamento experimental que utiliza diferentes modelos experimentais. Esses modelos experimentais são usados para a obtenção de dados por meio dos resultados observados nos experimentos. Parece confuso, mas você já vai entender, tá? Escuta a ciência! Vamos supor que você deseja testar determinado fármaco, que pode ser um importante aliado no combate a um vírus mortal. Mas você não vai pegar umas pessoas ali que estão fazendo nada da vida de cobaia, né? Você vai fazer experimentos, primeiro, laboratoriais, antes de chegar até a complexidade de um organismo humano. Aí é que entram os modelos experimentais. Quando eu falo modelo, você já deve estar pensando no significado da palavra, né? Não, o significado da palavra modelo não tem nada a ver com passarela, mas tem a ver com servir de modelo, de representação para alguma coisa. Então, modelo experimental é algo que representa alguma realidade ou algo que seja a materialização de uma parte da realidade. Por isso, esses modelos experimentais não são de fato a realidade, apesar de serem importantes para a obtenção de respostas que podem ser aplicadas à realidade. Eu não entendi o que ele falou. Os modelos experimentais são aqueles utilizados na experimentação para que possamos mimetizar, imitar uma realidade e dessa forma obter dados suficientes para responder às perguntas levantadas pelo cientista. Então, se eu desejo testar um novo fármaco, por exemplo, se eu quero saber se esse fármaco funciona como um antiviral capaz de conter um vírus mortal, eu preciso usar modelos experimentais que imitem as etapas de uma infecção por esse vírus. E, além disso, que sejam muito parecidos com o ambiente do organismo humano. Eu tenho que simular a realidade para testar a hipótese. E nessa simulação da realidade entram os modelos in vitro, ex vivo, in vivo. Ah, agora eu entendi! Os modelos in vitro são aqueles feitos sob condições artificiais em laboratório. Geralmente, nesse tipo de modelo, utilizamos linhagens de células cultivadas em laboratório, ou seja, tipos específicos de células de acordo com o delineamento experimental necessário para testar nossas hipóteses. Essas células são mantidas em condições ideais para sobreviverem dentro do laboratório. Por isso, a gente fala que essas células são cultivadas in vitro. Elas são cultivadas em um meio que permita sua nutrição, o seu crescimento, sua multiplicação, mas também ficam em ambientes com atmosfera e temperatura controlados. É um cultivo mesmo, como se o cientista fosse um jardineiro cuidando de umas plantinhas. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Os experimentos in vitro utilizam essas células e acontecem em condições bem controladas dentro do laboratório. Por exemplo, para experimentos in vitro com infecção por SARS-CoV-2, é comum utilizarmos linhagens celulares que expressem o receptor ACE2 ou ECA2, ou seja, a gente vai usar células que tenham um receptor responsável por mediar a entrada do vírus em nossas células.
Você também tem esse receptor, por exemplo, nas células da sua mucosa respiratória. Esse receptor é aquele que interage com a proteína spike do vírus e que então permite a entrada do vírus em nossas células. Assim, usando um modelo experimental in vitro, a gente pode estudar algum fenômeno que envolva a infecção por SARS-CoV-2. Mas é importante ressaltar que modelos in vitro estão muito distantes da realidade devido a serem modelos muito controlados, em que não são levadas em conta as variáveis que envolvem a complexidade de um organismo. Por isso, geralmente, esse tipo de experimento é realizado na pesquisa básica para entendermos melhor alguns fenômenos e também para fazermos uma triagem necessária antes da utilização de outros modelos experimentais, como os modelos animais. Temos também os modelos ex vivo, em que amostras de tecidos removidas de um organismo são testadas em modelos in vitro. Por exemplo, durante o meu mestrado, eu fazia muitos experimentos ex vivo. Eu retirava o baço de camundongos infectados com plasmodium, camundongos que tinham malária, e essas células do baço eram cultivadas in vitro, com alguns estímulos e algumas inibições para avaliar fenômenos da resposta imune. Os fenômenos observados por esse tipo de modelo se aproximam mais à realidade de um organismo, mas ainda assim, por muitas condições serem controladas, não podemos aplicar diretamente os resultados encontrados à complexidade de um organismo. In vivo, como você já deve imaginar, são modelos que envolvem organismos vivos. Sim, os modelos experimentais in vivo são baseados em organismos vivos, que podem, de diferentes maneiras, serem objetos de pesquisa para testar hipóteses que envolvam as ciências biomédicas. Os modelos animais utilizados são diversos. Por exemplo, camundongos e ratos de laboratório são modelos amplamente difundidos nas pesquisas da área. Os animais nascem e crescem dentro de laboratórios, vivendo em condições dignas, respeitando sempre a ética de experimentação animal. Apesar de grande parte desses modelos animais serem baseados em roedores, temos também outras espécies como modelos experimentais. Além disso, essas espécies podem ser isogênicas, transgênicas, knockout, knock-in. Os camundongos, por exemplo, isogênicos, são camundongos muito semelhantes, geneticamente semelhantes. Os transgênicos são aqueles que podem receber um transgene, algum gene que você deseja que aquela espécie expresse. Basicamente, você acrescenta um gene ali que o camundongo não possui. É o caso dos camundongos que expressam genes humanos. Para estudar a Covid-19, foram utilizados, por exemplo, camundongos que carregam o gene humano para ECA2 ou ACE2. Assim, os camundongos expressam essa proteína nas suas células, permitindo a entrada do vírus SARS-CoV-2 e, portanto, se tornam suscetíveis à infecção por esse vírus. Tá, e os camundongos knockouts? Os camundongos knockout são aqueles em que temos a deleção ou o silenciamento de um gene. Então, esses camundongos não expressam a proteína que esse gene codifica. Por exemplo, você pode usar modelos experimentais de camundongos knockouts para uma determinada proteína para verificar o quanto essa proteína é importante para que determinado fenômeno ocorra. Se o fenômeno fica prejudicado na ausência dessa proteína, isso indica que a proteína está envolvida no fenômeno. E os animais knock-in são aqueles que têm a modificação de algum gene que o animal já expressa, ou seja, a proteína codificada por esse gene será expressa de maneira alterada também. Agora, imagine só você que esses modelos geralmente se baseiam em variáveis que podem ser controladas e por isso os experimentos realizados em modelos experimentais ajudam a elucidar fenômenos e fornecem a base para a pesquisa clínica, aquela em que utilizamos participantes humanos. Os modelos experimentais são amplamente utilizados, mas nem sempre eles refletem o que ocorre dentro de um organismo humano. Veja só, muitos fármacos testados in vitro apresentam uma boa atividade e uma eficácia excelente, mas quando testados in vivo não apresentam resultado significativo e o pior, podem apresentar alguma toxicidade para o organismo vivo. Outro exemplo são os testes de neutralização de anticorpos que foram realizados para avaliar se os nossos anticorpos neutralizam novas variantes de preocupação do SARS-CoV-2.
Muitos testes desses mostraram uma queda acentuada na neutralização de anticorpos frente a novas variantes. Porém, a efetividade da imunidade vacinal nas populações não caiu tão drasticamente como os testes laboratoriais apontaram. E a imunidade vacinal segurou muito o avanço de variantes como a Delta aqui no Brasil. Então, nem tudo que vemos em testes in vitro, ex vivo ou em modelos animais pode ser aplicado diretamente à nossa realidade, ao organismo humano. A ciência analisa a mesma coisa por diferentes métodos, e é por isso que os modelos são importantes na formação de evidências científicas, mas somente a partir de dados muito robustos, obtidos por diferentes metodologias de experimentação, é que poderemos de fato chegar a conclusões aplicadas à realidade. Conclusões essas que ainda podem ser refutadas por pesquisas mais aprofundadas e que tenham menos limitações. Muito pelo contrário, aprofundar e melhorar o conhecimento científico é essencial para que a ciência continue exercendo seu papel de trazer soluções para a nossa sociedade. É assim que a ciência funciona. Com o decorrer do tempo, a ciência evolui e aprimora seus métodos para que os resultados sejam cada vez mais confiáveis. Por isso, confie na ciência, escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.